dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Olha, continuamos aqui na estrada e, menina, cada dia com uma visita mais gostosa, com uma coisa mais brilhante. Parece assim que esse caminho da gente realmente nem o céu é o limite. Segura São Pedro que daqui a pouco nós estamos chegando aí. E deixa eu te dizer, hoje, meninas, nós iniciamos mais um episódio do Ecos do Feminino, onde nós vamos falar de solidariedade. Temos falado de assuntos muito importantes para as mulheres e engraçado que a gente tem ido e vindo e chegado no mesmo assunto que vocês vão ver daqui mais para frente, ele novamente aqui sendo citado. E é com um prazer extraordinário que nós recebemos hoje duas brilhantes colegas. E eu sou a Helena Travassos, uma mulher negra albina, portadora de baixa visão. Hoje tenho cabelo black power loiro e uso uma camisa azul marinho e os óculos azuis. Sejam bem-vindos. Bem-vindos ao Ecos Femininos, mais um episódio, como disse a Helena, cada dia mais reverberando essas energias, essas informações que a gente vai trazer hoje aqui com essas duas senhoras, a Cida Feitosa e a Raíssa Mendonça. Estou muito contente também, Helena, que está ecoando essas histórias, né? Eu sou a Helena GB, uma mulher preta de 1,82 m, estou de calça jeans, sandália vermelha e uma blusa mangas compridas, de animal print, né? E hoje sou um animal, Helena. Nossa, é uma onça. É uma onça, deve ser. E também hoje estou com um look novo, né? Nossa personal style trouxe aqui um cabelo mais longo, né? Eu não estou de coca, estou com cabelo mais longo, um rabo de cavalo. Meninas? Gente, bom dia. Para nós é um momento de muita satisfação participar deste espaço onde faz ecoar a voz feminina. Eu sou a Raíssa Mendonça, psicóloga, ativista social, defensora dos direitos humanos. Eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher trans preta, eu tenho 1,80 m de altura, estou usando uma blusa verde, estou com relógio dourado, cordão dourado e brincos dourados. Para nós é um prazer muito grande estar neste coletivo, neste espaço de construção coletiva. Por que eu falo construção? Porque todo lugar onde vozes femininas fazem história é construído longas estradas. Gratidão pelo convite. Muito bem. Cida? Boa tarde a todos. Tem que fazer minha autodescrição também, né? Isso. Estou com um conjunto azul marinho e um lenço de várias cores, né? Aqui, com o nosso lacinho da violência da mulher, né? Nós estamos nessa data, né? E tenho cabelos grisalhos, né? Bem grisalhos. E sou parda, tá bom? Boa tarde. E para mim é o maior prazer estar aqui. Esse convite maravilhoso aqui feito para essas duas mulheres lindas, por dentro e por fora, simpaticíssima, amável, né? Estou muito feliz de estar aqui, juntamente com vocês. Meninas, vocês não fazem ideia de quanto é maravilhoso ter vocês duas aqui. E esse projeto, ele traz pra gente essa oportunidade de colocar a voz dessa mulher na rua. Como a gente tem questionado em momentos atrás, por que falar de coisas de mulher, né? Se, como foi dito anteriormente, coisa de mulher é algo que é tão natural e comum a todas nós. Mas o nosso desejo é que cada uma que senta aqui diante de nós diga aquilo pelo que passa, que nos conte o que a fez chegar até aqui, para que aquela outra que está de longe nos escutando se espelhe, se inspire e tome para si essa grandeza, porque a gente está falando aqui de grandes potências. Nós temos hoje aqui na nossa bancada a presença de duas instituições que, como no início eu falei, trazem a solidariedade à frente de si, não é? São pessoas que se levantam da sua realidade e que cuidam de outras pessoas e de um número gigante de pessoas, né? E um número gigante de histórias. E por isso eu convido vocês a falarem sobre as instituições que vocês estão à frente. Eu? Pode ser assim, começa com Pode ser comigo, né?
Sim, esqueci de falar, eu sou assistente social, né? E nós temos uma instituição. O nome da instituição chama-se Mulheres Transformando Vidas. O porquê que foi cuidado desse nome, foi tudo pensado direitinho com todas, né? Eu e minha irmã, minha filha, sentamos um dia e a gente recebíamos pessoas através do TFD, Tratamento Fora do Domicílio, né? Pessoas com CA. Então chegava aquela mulher bem debilitada, olhava no meu olho assim e dizia, eu vou morrer. Eu falei, você não vai morrer. Eu quero te trazer uma coisa que quando tu começou a me falar sobre esse atendimento de pessoas que vêm de fora para ser atendida aqui, tu sabia o significado da palavra caboclo? Não. Caboclo é todo aquele que não está em seu lugar. Então fico muito feliz em saber que vocês já faziam isso e quanto é importante, porque tratar da doença já é em si algo muito traumático. E essa estrutura que abala a família toda realmente precisa desse cuidado. Muito grata por todos essa cooperação. por todos os caboclos que já passaram na tua vida. Muitas. E muitas. Então essa pessoa chegava bem debilitada, com CA, e olhava no meu olhinho e dizia assim, eu vou morrer. Eu falei, você não vai morrer? Então a gente ponderava aquela pessoa, aí trabalhávamos com psicólogo na casa, né? Aí depois nós fomos trabalhar saúde, educação e vulnerabilidade, que é quando estamos hoje. Sim. Trabalhando com mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica. Essa mulher, ela é profissionalizada para o mercado de trabalho dentro do Instituto, então com várias oficinas, né? Oficinas de bordado, de crochê, aprender a fazer o din-din gourmet, né? Que a pessoa acha que é fácil, mas não é fácil, gente. Aquilo é difícil. Tem que ter tudo uma prática. Bolos, salgados. Hoje nós temos um grupo de WhatsApp, né? Das mulheres, porque assim, como eu digo assim, não existe instituto, existe as mulheres. Sim. Porque cada uma ajuda uma a outra. Eu digo, você já ligou hoje para sua amiga, perguntou se ela tem o que comer? Você já deu bom dia para sua vizinha? Porque eu acho que a coisa maravilhosa na nossa vida é você levantar de manhã, agradecer pelo fôlego de vida, né, que Deus nos dá, e dizer assim, bom dia. Ai, um bom dia tão amável. Eu jamais irei passar perto de qualquer pessoa e não dar o meu bom dia. Uhum. Não dar o meu sorriso, né? Assim, temos problemas, mas temos que olhar para aquela pessoa e passar aquela energia positiva. E é exatamente como eu coloquei a princípio, que a gente não faz ideia do que o outro passa. E a gente, por vezes, acha que algo precisa ser algo muito grande para o auxílio de alguém. Mas um simples apoio, esse olhar cuidadoso, já é o suficiente para você tocar naquele ser humano. Você fazer valer o teu propósito e a existência de alguém. Por isso, eu te pergunto, Raíssa, e tu, gatinha, como é que é teu processo? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de permitir a nossa voz ecoar neste espaço, porque acima de tudo o que nós fazemos é dar voz para essa comunidade que sempre teve seus direitos negados, que sempre fez parte de um nicho excluído da sociedade, voz a pessoas que infelizmente, não são vistos como atores sociais. E nós, quando temos essa oportunidade, a gente não deixa de agradecer toda a nossa ancestralidade que travou, que trabalhou e deixou essa estrada para hoje a gente percorrer. A minha voz aqui, eu sou a Raíssa Mendonça, mas eu falo em nome de todas aquelas, de todos aqueles que vieram antes de mim e muitos tiveram a sua vida ceifada pela violência, pela discriminação, pelo preconceito, pela doença chamada LGBTfobia. Aí foi que nasceu a Casa Florescer Maranhão. A Casa Florescer Maranhão nasceu justamente dessa necessidade. Todo mundo sabe, Helena, que o país é o país mais LGBTfóbico, que a comunidade, Helena, trans é a mais excluída dos espaços sociais e de políticas públicas. Mas o que está se fazendo
para dar um basta, para amenizar a dor dessas pessoas que são violentadas dia e noite, desde a sua primeira infância, Cida, porque é um público que a família muitas vezes não aceita simplesmente por sermos quem somos. Eu quero iniciar dizendo, ser uma mulher trans, ser um LGBT não é escolha, é a nossa condição de ser, é a nossa orientação. E se a nossa família não nos acolhe, se a nossa família não nos dá o aparato necessário para nos desenvolvermos, nós vamos ser uma vítima dessa sociedade. Porque quem tem responsabilidades primárias é a família. A escola vai educar, mas quem dá os primeiros encaminhamentos é a família, é a base familiar, é a estrutura familiar. E como muitas vezes nós temos um grande número de pessoas LGBT em extrema vulnerabilidade. Em 2021, graças ao nosso bom Deus, nós tivemos a iniciativa de fundar a primeira casa de acolhimento no estado do Maranhão, baseada na Casa Florescer de São Paulo, do meu amigo Beto. Nós fundamos a Casa Florescer Maranhão, com a única diferença: o ser do nosso florescer é ser de existir, ser de existencial, ser de pertencimento. E lá é o ser normal de florescer. E de lá para cá, nós já resgatamos mais de 200 cidadanias de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade e necessitavam apenas de uma oportunidade. Oportunidade essa que foi me dado graças a um político daqui da nossa cidade. Hoje eu sou uma mulher trans psicóloga, mestranda em gestão de ensino da educação básica na UFMA, e quando a gente adquire essa emancipação, entre aspas, a gente vê que a nossa responsabilidade não é só com o nosso bem-estar social, mas com a coletividade. Aí tem a Casa Florescer para eu contar lindos cases de vitória que já tivemos até hoje. Sensacional. Muito sensacional as histórias. Eu quero saber das duas instituições, de vocês duas, como essas mulheres chegam para vocês, como é esse atendimento, como é esse recrutamento, como essas mulheres chegam até as casas, a Casa Florescer e o Instituto Mulheres. Então, pessoal, quando elas chegam lá no Instituto, eu queria aprender um curso. Porque essa senhora, ela tem 5 filhos, 6 filhos, 8 filhos, né? E ela não pode deixar aquela criança sozinha em casa para trabalhar. Então, a gente pega aquela mulher com muito carinho, às vezes vem com situação psicológica, muitas vezes maus tratos, violência doméstica e outras situações. Então, tem aquela entrevista, a gente começa a conversar com ela e tá tendo curso tal, digamos que curso de pintura, né? Interessa para você? Não, eu acho que eu não dou conta. Vamos tentar. Sim. Nunca desanimar, né? E começamos com ela ali, daqui a pouco ela tá fazendo crochê, né? E ela coloca ali no grupo de WhatsApp, a gente tem uma rede, e ela vende aquele material dela. A gente não cobra nada, nada. No Instituto não é cobrado nada, os insumos que vêm todos, o Instituto fornece para elas. Então, elas fazem aquela pintura, aquele crochê, aí vende aquele pano de prato, aprende a fazer um salgado. E aí, sucessivamente, não vai deixar o seu filho sozinho, ali em casa, né? Os seus filhos só, porque as políticas públicas, eu digo sempre que são mal divididas, né? Se as políticas públicas funcionassem na periferia como deve funcionar, né? Trazendo o quê? Abraçando mais as instituições, para trazer aquele público mais vulnerável, aquela mulher que anda com a sandalinha havaiana, tirando aquela bolinha aqui debaixo da havaiana, né, que solta. Sim. E coloca um arame para poder andar. Aquela mulher, ela chega pra gente que ela não tem o que se alimentar durante o dia, né, com os filhos. Olha uma história aqui que isso me toca muito, sempre que eu falo, eu fico emocionada. Tava tendo um curso e a gente servia um chá antes do curso, um chá com biscoito, e ela, a
Aquela senhora chegou com os 2 filhos. Eu posso deixar meus filhos aqui no instituto? Eu digo, é o horário de curso de adulto. Ela diz, é porque eu não tenho o que comer e eu vou fazer uma faxina. Olha, Sim. eu vou fazer uma faxina e eu não tenho com que deixar meus filhos. A minha irmã, não, pode deixar, minha irmã. Pegou, aí chamou as crianças, botou alimentação para as crianças. Essa criança ia se alimentar 2 horas ou 3 horas da tarde. Essa criança ia se alimentar. Por que ela ia se alimentar esse horário? Porque não tinha nada. Ela ia primeiramente fazer a faxina. Para poder ganhar o dinheiro daquela alimentação. Então, eu queria aproveitar o espaço também e falar com os políticos, que vissem muito esse lado das instituições. Onde é lá na periferia, lá naquela poeira, né? Onde a gente arrasta o chinelo, que tem a vulnerabilidade daquela pessoa que mora numa casinha de pau a pique. Lá, onde tem um instituto, que é o Residencial Nestor, ainda tem casinha de pau a pique. Sim. A pessoa diz assim, na África, né? Não, vá aqui no Residencial Nestor. E você vai ver a vulnerabilidade pertinho de você. Não é preciso ir na África, não. Pertinho da gente aqui. Exatamente. Quando a gente ouve o que a Cida traz, é a realidade do nosso dia a dia. Muitas pessoas não têm, Cida, o que comer. As pessoas estão morrendo de fome. Isso, quando eu falo, eu não estou falando específico da minha comunidade LGBT. É claro, se ela é a mais excluída de políticas públicas, mas isso serve para nós, Cida, enquanto defensoras de direitos humanos, enquanto pessoas que dedicamos o nosso dia a dia para dar suporte para aqueles mais vulneráveis socialmente, nos chama para uma reflexão seguinte: será se o problema é dos maus políticos ou o problema é nosso enquanto sociedade com poder de transformar esses espaços políticos? Porque a fome é um projeto de poder no país. Sim. Os nossos deputados federais, os nossos deputados estaduais e a grande maioria dos nossos senadores, eles precisam desse sofrimento, dessa miséria que vive os mais vulneráveis para eles fortalecer o seu projeto de poder. O projeto maior deles é a fome, porque a pessoa está há 3 anos com fome, quando chega na época de renovar, eles vencem as eleições pela fome, pela miséria, pela dificuldade. Porque se eles compraram um X número de votos suficiente para fechar esse coeficiente eleitoral, ele não tem compromisso, porque ele gastou parte do que ele ganhou no mandato para ele se manter, depois entra avó, entra tio, entra sobrinho. Nós temos que ter a responsabilidade aqui, enquanto mulheres de voz, mulheres que estão lutando por igualdade de gênero, por espaço e por política pública. A responsabilidade é nossa. Daqui a 1 ano nós temos eleição e nós temos que saber se a miséria que nós vivemos neste mandato estar doendo, para poder não continuar doendo, nós temos que fazer escolhas melhor, Cida. Eu penso por esse ângulo que eu acho que é o caminho. Mas, Raíssa, tu tens muita razão, tá? Muito própria, muita propriedade. Nesses pequenos 2 dias de vida que eu tenho, dos quais eu me orgulho de ter 53 anos de idade, eu sempre fui muito observadora, né? E quando vim aqui para conversar com vocês e falando de solidariedade, aí agora tu me traz isso que eu vi muito durante a vida toda, que é esse cuidado. A gente é tão carente de ser cuidado, que quando você tá nesse período eleitoral, receber a mão de um político já te dá um gás tão grande, te faz sentir um cidadão com apenas um gesto de educação da pessoa. Quando aquela pessoa tira foto com uma criança, se prevalecendo daquele estágio que aquela pessoa está vivendo, mas é tão normal, mas do lado de cá, daquele que nunca foi tão cuidado, não foi administrado esse sentimento em si, aquela pessoa se sente bem, e por isso a gente toma de maneira próxima e de maneira
nacional o pensamento diante da política como se fosse a torcida que a gente tem pelo futebol. Uma coisa é eu ser flamenguista e tu ser vascaína, entendeu? Porque de verdade isso não faz diferença na vida da gente. Mas como quando a gente toma pra gente esse entendimento de quem tá cuidando da gente e porque a gente tem que compreender que eu adoro seu João em quem eu votei. Mas seu João, enquanto pessoa, também precisa ter um exercício a ser cobrado. Então, onde é que está meu raciocínio de como cobra? Aí a gente vem para aquela fala no comecinho que eu falei, que todos os nossos podcasts chegam no mesmo cerne. Verdade. E a educação é a questão. Porque aquela cidadã que está trabalhando de manhã para pagar a comida do filho de meio-dia, não é? Ela teve a oportunidade teve tempo para aprender que ela é um indivíduo de respeito, um indivíduo de direitos, que ela é um cidadão com um lugar a ser ocupado. Esse ser humano teve compreensão de que ela tinha escolha de ter os filhos ou não. Esse ser humano sabe que a mesma responsabilidade que ela tem de cuidar como mulher, porque isso é passado pra gente, que quem cuida é a mulher, que o parceiro também deveria fazer isso. Cadê esse parceiro? Cadê esse pai dessa família por que essa família está se alimentando depois de 2 horas da tarde? Esse homem foi, não foi? Então, todas essas questões a gente volta nessa coisa desse autoconhecimento e da educação. E uma coisa que eu vi muito durante a pandemia é que o Brasil é um país muito solidário, né? Que o povo brasileiro é extremamente solícito nesse cuidado com os outros. Mas quando a gente não tem esse autoconhecimento, ou a apartheid, que é a minha réplica, né? Ele vai se sustentando, porque a gente se divide entre as mulheres a gente se divide em raça, em sexo, em orientação sexual, em idade, porque você ter 53 anos e ter 23, você é uma mulher vista de maneira em pesos diferentes. Então, tudo vai nos equivalendo para nos separar, ao diante de nos unir para a gente ter um novo propósito. Aí, eu dou a palavra à Lena agora, para nossa reverberação de questões. Então, pessoal, nós estamos falando de políticas públicas, né? Já conhecemos as instituições que estão presentes hoje aqui na bancada. Eu queria saber da Raíssa Mendonça e da Cida Feitosa quais políticas públicas podem ser discutidas para esse público que vocês atendem, essas mulheres, que são diversas as histórias, né? A Cida contou aqui da história da mãe que precisou primeiro ir trabalhar para poder alimentar os filhos, né? A Raíssa trouxe a situação das mulheres trans, que a violência está latente todo o tempo, e às vezes até a violência doméstica dentro de casa, né? Para onde ir? Aí, quem é um anjo da guarda são as instituições, né, Helena? São as instituições que, além de trazer esse acolhimento, trazem também a informação. É que está na ponta, né? Que está na ponta, exatamente, que é o trabalho do Ecos Feminino. O nosso podcast é informar, é trazer essa informação para essa mulher, que algumas vezes ela nem sabe para onde ir. Então, nossos gestores públicos não têm essa sensibilidade, e aí as instituições fazem muito tempo esse trabalho, né? Então, eu gostaria de saber de vocês quais as políticas mais emergenciais para atendimento desse público. Na periferia, existe uma cobertura, tem um posto em um bairro, posto de saúde, estou falando, né? Posto de saúde. Tem um posto de saúde aqui nesse bairro, que não, ele tem aquela cobertura aqui e não pode acolher essa pessoa daqui. Digamos que fique 3 vagas para consulta. Essa mulher já tem 5 filhos, ela precisa de uma laqueadura. Ela não é assistida, né? Então, isso aí é uma política pública que me fere bastante na periferia. A saúde, a educação também, mas vamos na saúde primeiro, são várias, né? Certo. Então, eles têm esse, porém, tem a cobertura. Então, esse postinho de saúde que só cobre até aqui. Daqui para cá não tem agente de saúde. Então, esse idoso, essa criança, essa senhora, esse senhor fica desassistido pela saúde. E isso me dói bastante. Que chega... O que eu trabalho na saúde, né? E me dói muito de saber que aquela pessoa não foi assistida porque não é coberto. SUS é universal, né? Sim. Então, por que ter esse lado de cobertura?
né? Só aquele bairro ali, esse bairro aqui, só fica só 2, 3 vaguinhas para poder fazer a de consulta. especialidades ou tá falando de... Eu tô falando do clínico geral. Do A clínico. porta de entrada. É porque Sim. É porque como existe aquele padrão, aquele número a ser atendido, então, o que Cida está colocando é que se, a exemplo, a via da Madre Deus de onde eu sou, Belina é coladinho, né? E para quem não sabe, vai dar um Google bem aí. A gente fica assim, né? A Madre Deus tem 10 atendimentos. A Madre Deus levou 7 pacientes, sobraram 3 consultas. A Belira, que é colada, não pode absorver as 3 consultas. E sendo que na realidade, a nossa realidade, o Socorrão, ele atende o estado todo, né? Verdade. Que o Socorrão vive lotado porque ele era para atender ser o pronto-socorro da capital. De urgência e emergência daqui. Inclusive, o segundo está sendo... Agora. Não, está sendo atualizado. Está sendo Reformado. Sim, reformado e com outras especialidades também. Mas exatamente existe essa distorção, porque eu lembro que quando a gente estava no período da pandemia, tinha uma discussão por que eu aplicava vacina no pessoal da Madre Deus e não dava no pessoal da Belira, e sobrava as vacinas e jogava fora. Então, exatamente, existe essa falta dessa distribuição equalitário, e a gente tem essa presença imediata, rápida de sobrou aqui, pode acontecer por lá. Então, tem que haver, sim, regra, administração para o atendimento, eu concordo, mas não é necessário que a gente tenha já aquilo garantido, já tenha disponibilidade e não tenha uso. Não é verdade? Pois é. E lá no Residencial Nestor não temos posto de saúde, viu, gente? Não temos escola, temos asfalto agora, chegou agora o asfalto, né? Em algumas ruas, outras não. Então, são políticas públicas que eu digo que são mal divididas, gente. É um direito que é violado. Não sei se tu concorda comigo. Concordo em número, grau e gênero, Cida, porque eu vou falar um pouco da minha comunidade específica, reforçando o tema saúde, como você estava falando ainda há pouco. Nós, corpos como o meu, que são ignorados, são violentados, se chega uma mulher trans no portão de entrada de uma unidade básica de saúde, ela vai com um adoecimento físico, ela adquire mais um psíquico, pela falta de preparo dos atendentes, dos profissionais para com esses corpos. Gente, e o que eu quero deixar bem claro para a nossa sociedade é isso, a importância do acolhimento, a importância do respeito. Ninguém é obrigado a me amar, mas eu tenho direito, os corpos trans, todos têm direito de ser respeitados. A gente necessita da política de assistência para a gente ter acesso ao SUAS, para a gente ter orientação. Essas mulheres, Cida, lá da comunidade, lá da periferia, isso nós estamos falando da realidade da região metropolitana. Imagina como é na região do Muni, como é na região da Baixada, lá dentro dos povoados, como essa assistência não deve ser precária. Quando você estava falando a realidade das mulheres que você acolhe através do seu instituto, eu estava refletindo. Graças a Deus, a nossa região metropolitana tem essa rede da sociedade civil organizada. E lá nesses municípios onde ainda não tem essa assistência das ONG, como não é a realidade. Então, o que a gente pede, por onde a gente passa, é esse cuidado com a assistência, esse cuidado com a saúde. Sem saúde, nós não teremos dignidade, nós não teremos capacidade de dar conta desse peso que nós já carregamos, de tanta responsabilidade. A educação do que ela falou lá, que essa mulher que é judiada, que não teve educação. Sem saúde, como é que ela vai atrás da educação? Na nossa primeira fala. Então,
E a gente tem que entender uma outra questão, Cida, que eu acho importante, nós somos frutos do meio. Uma criança que vem de um ambiente familiar, onde esse contexto é violento, é agressivo, tem pancadaria, tem xingamento, mental, né? Aquela criança vai ser um adulto agressor, aquela criança vai ser um adulto que vai violentar, que vai violar os direitos da sua companheira e das mulheres como um todo. A gente tem que ter esse cuidado desde a primeira infância, porque a criança, ela não faz o que nós mandamos, mas ela reproduz o que nós fazemos. Né? Se você quer educar uma criança, você tem que dar bons exemplos. Nossa sociedade está necessitando de educação. Quando eu digo educação, eu não digo só essa educação formal que é indispensável no nosso dia a dia, no nosso desenvolvimento como ser humano. Porque a partir da educação é que a gente vai construir capacidades reflexivas para poder questionar a sociedade que estamos, como encontramos e como podemos deixá-la maior. Eu costumo dizer, Cida, e vocês, meninas, que nós só vamos deixar... Agora eu estou falando específico da comunidade LGBT, mas serve para todas as comunidades, para todos os grupos sociais. Nós só vamos conseguir ter esse acesso tão sonhado, esse pertencimento, essa participação social, quando a gente despertar que apenas com a educação se transforma uma sociedade mais acolhedora e mais humana, com mais solidariedade. Eita! Essa é muito Raíssa e Cida, e vocês me trazem que é coisa de mulher. A gente vive disso, porque a gente carrega o peso e a gente tem perfume de flor. Por causa disso, eu até te digo, quando a gente fala dessas questões de política pública, está aqui, ó, a representatividade de uma pessoa de baixa visão e de uma pessoa albina. O Brasil não sabe quantos albinos ele tem. O Brasil não sabe que se nós estamos com problemas ecológicos. Eu tenho retirado os 8 pontos cancerígenos e estou atenta a tudo. Mas aqui vocês me trazem uma palavra que já vinha aqui soando na minha cabeça. Da nossa capacidade, porque eu tô aqui fortalecida da minha voz, né? Independente da minha pouca pele e do meu quase não enxergar, eu tenho uma voz que ecoa. Então, claro então, eu digo para vocês uma coisa, a gente vive hoje todas essas dificuldades, mas hoje também são dias de vitórias, não são não? E adiante disso, eu gostaria que vocês me falassem as conquistas que vocês têm, aquilo que vocês trazem de bravo em si, o que está aquecendo esse coração, que faz com que esses passos não parem, que esses passos só pensem no caminho adiante, porque só a frente é meu lugar. Vai lá, amiga, fala. Então, quando a gente fala, eu costumo dizer sempre que a gente não pode só estar lamentando, dizendo que só temos tragédia. Porque nós não somos. Estar neste lugar falando para inspirar outras pessoas, outros corpos que foram violentados, que sempre tiveram não na base de tudo. E hoje eu estar aqui com vocês é reativar sonhos, porque essas pessoas que estão lá nos lugares mais distintos, que onde queiram que estejam me ouvindo, eu quero dizer para vocês, nós sempre fomos símbolo de resistência, nós sempre fomos sonhos de resiliência, e eu conclamo cada um para não desistir da luta, porque é possível sim. Eu não digo isso, Lena, com uma placa de orgulho. O que eu vou falar agora é como um manifesto. Uma convocação, um convite. Não, é um manifesto onde eu vou dizer que
eu sou uma mulher trans psicóloga que atua na defesa e promoção dos direitos das minorias em direitos sociais e que é possível qualquer uma pessoa, seja ela em qualquer situação que está, virar a chave e mudar o que foi imposto durante toda a sua história. Nós podemos ser protagonistas da nossa história. Nós podemos construir. É difícil? Mas tem uma rede ampla de solidariedade no nosso estado, no nosso país. Eu costumo dizer que o mundo não está perdido, o mundo está cheio de gente boa, que não sabe como ajudar, Cida, as minorias, os que mais precisam. Mas espaço como este vai fazer com que a nossa voz ecoe mais ainda e que mais pessoas saiam dessa invisibilidade, dessa insignificância que muitas vezes nós mesmos nos colocamos, mas nós precisamos continuar resistindo, porque tudo que temos, tudo que foi construído foi fruto de resistência, foi fruto de muita luta e de muita união coletiva. Eu quero dizer que nós estamos bem melhor do que antes e nós vamos estar bem melhor lá na frente, porque nós estamos em movimento, nós pegamos o que nossas ancestrais deixou, nós estamos dando a nossa contrapartida. Eu, por exemplo, na política de acolhimento, fundar uma política não é fácil, nós não temos apoio, até hoje nós não temos apoio do poder público municipal nem estadual, mas nós temos do governo federal, porque nós temos um governo popular hoje na presidência da República e nós temos que saber o nosso lugar para a gente saber a quem defender, para nós poder transcender para uma sociedade melhor e mais acolhedora. Oh, glória! Cida. Eu falo sempre assim que a política é mal dividida, mas projetos existem e pode existir muito mais. Como? Eu penso, os nossos governantes pensar em colocar assistente social não para ficar só no ar-condicionado. Botar aquela assistente social para visitar de casa em casa. E ver realmente a vulnerabilidade de cada família. Ver cada situação de cada família, né? Você falou do governo. Ótimo. Esse governo, ele tem um olhar diferenciado para a população que é menos favorecida, que vive em situação de vulnerabilidade. Então, várias políticas que estavam paradas estão funcionando. Mas nós queríamos muito mais, porque está pouca ainda. Muito pouca. Então, a assistente social, para poder visitar, juntamente com o psicólogo, nós somos amigas. Sim. O serviço foi raiz. O Ecos do feminino tem feito essa soma. Lina? Todas as convidadas estão trocando essas informações. Gente, isso é muito importante. O assistente social, juntamente com o psicólogo, dá um show de bola. Porque ele vai na vulnerabilidade da violência psicológica, do que está acontecendo. Porque eu vou na vulnerabilidade como assistente social, mas tem uma vulnerabilidade pior. Que o psicólogo assiste, que o psicólogo, a gente fica assim, meu Deus, como é que essa pessoa está resistindo? Está nesse ambiente. Está nesse ambiente. Está nesse lugar. Como é que está sobrevivendo? Então, ter mais projetos, né? Governo estadual, federal, estadual, de assistente social juntamente com os psicólogos, principalmente escola, gente, também. Por quê? E já tem a lei, mas procura um assistente social, uma psicóloga numa sala de aula, em uma escola. Olha só. Faz essa pesquisa. Tem a coordenação pedagógica com essa especialidade. Né? Não tem. Teve até um debate na Câmara Municipal, eu participei, das vulnerabilidades que acontecem, porque a violência, que nós estávamos falando, essa criança que sofre a vulnerabilidade, né, de violência dentro de casa, se o pai se o filho vê o pai espancar a mãe, ele vai espancar a esposa, porque ele vai achar aquilo normal. Que representatividade tem para o bem e para o mal. Infelizmente. Mas é por isso que o trabalho é tão necessário, né? Essa divulgação, essa conversa, justamente, essa informação. O psicólogo, o assistente social, na escola, gente, é show de bola.
não vai acontecer o que acontece. E aí, Cida, Não eu va- quero perguntar para vocês, a gente está falando de informação, né? De divulgação, gostei do que a Raíssa trouxe, que a gente concentra mais na região metropolitana, mas nós temos o estado do Maranhão para ser acolhido, para ser informado que existem instituições sérias como as que vocês estão à frente divulgando esse projeto. Então, eu queria que vocês deixassem aqui para a gente já está caminhando aqui para finalizar, os canais de comunicação de vocês, como chegar até vocês? Através do Instagram, do WhatsApp, de um site, de um blog. Como informar isso? Como é com essa informação? Primeiro? Cida, Eu tenho o Instagram, né? Instituto Mulheres Transformando Vidas Oficial, porque o primeiro nosso foi hackeado, gente. Sim. Maldade. vamos repetir. Vamos lá. Instituto. Instituto Mulheres Transformando Vidas Isso, Oficial, né? Pode ir através do Instagram e através do telefone também, pode ser. E vocês aceitam doações? Vocês... Doações, que eu ia falar que não vai dar tempo mais a gente falar, mas em outra fala a gente vai falar das pessoas que ajudam, Certo. né? Porque tem a vulnerabilidade, mas também tem as pessoas de bom coração. Sim. Sim. Tem o seu Joaquim lá do comércio. Seu Joaquim, eu quero fazer uma festinha, seu Joaquim. E tem tantas crianças, 70 crianças, o que o senhor pode me arrumar? Viu? É a própria comunidade que ajuda nesse coletivo, com certeza. E também tem outras pessoas também, né, que do meio político também que ajudam também. Ainda tem essas pessoas de bom coração, ainda existe, né? Existe a vulnerabilidade, mas também existe essa outra parte, que depois em outra fala, em outra entrevista a gente vai falar. Convidada. Tá bom? O telefone agora é 99, o código 999-8133-0157. Tá bom? Aí fala com o Instituto. Vamos ver a Raíssa no Florescer. Nós, da Casa Florescer Maranhão, tem o nosso Instagram, @Casa Florescer, o ser de ser existencial SER. Nós temos também, através do Instagram do Fórum, Instagram do Conselho Estadual LGBT, nós fazemos parte da rede de enfrentamento à LGBTfobia no estado do Maranhão. E nós temos também o nosso telefone, onde a gente quer aqui reforçar para toda a sociedade que nós vivemos de doação, nós vivemos de solidariedade, nós vivemos de boas ações, e aquele que se sentir que é contra essa violência, que mata essa comunidade, que queira contribuir de alguma forma, é só através das nossas redes sociais, que é o Instituto @Casa Florescer e @psicóloga Raíssa Mendonça, e do nosso telefone 981-843576, que a sua contribuição vai contribuir para resgatar vida, para resgatar a cidadania e dar oportunidade para as pessoas voltarem a protagonizar suas histórias. Muito bem. Você falou agora há pouco, Cida, Raíssa, que o Maranhão, né? Vocês têm... Eu pergunto, tem um outro local, as instituições de vocês, fora São Luís, tem outro município? Ou, através de vocês recebem essas mulheres? Por exemplo, alguém está ouvindo, né? Vamos por sorte que ouça em outro município, outra cidade. Vocês acolhem essa mulher que vem de outro município, de outra cidade? Ainda não chegou para mim ainda de outro município. Que você teve alguma experiência? Antigamente através do TFD, né? Mas era um outro caso. Nós acolhemos não só de outros municípios, mas também de outros estados, porque nós fazemos parte da rede de casas de acolhimento do Brasil e nós somos da Coordenação Nordeste. Nós recebemos várias pessoas, porque muitas mulheres trans às vezes estão com medidas protetivas nos seus estados e não podem permanecer naquele estado. Então a rede é acionada e os locais mais distantes são convidados a acolher aquelas pessoas. Então nós acolhemos de todo o estado do Maranhão, basta procurar as defensorias públicas, que nós temos também contato com defensoria, com promotorias, com as secretarias de direitos humanos municipais, através também da SEDPOP, que é a Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular. Nós somos parceiros, então tem vários meios. Qualquer pessoa que se sinta negado os seus direitos em qualquer município, seja por qualquer situação, a Casa Florescer está de portas abertas para acolher e reinserir essa pessoa socialmente.
realmente e proteger os seus direitos fundamentais. Crianças, eu tô toda derretida. Gente, segura a pessoa que tá se esparramando pelo chão. Eu quero agradecer extraordinariamente à Faculdade Estácio, que nos cede esse espaço. Agradecer ao Instituto Florescer, e ao Instituto Mulheres que Transformam Vidas. Transformando vidas. Mulheres Instituto transformando Mulheres Transformando Vidas. Oficial. Eu quero agradecer a presença de vocês, assim, fantástica. Nos deixa muito, muito, muito agraciadas, não é? E que muitas outras venham, nos digam para outras pessoas, nos indiquem. A nossa sala está aqui, ó, aberta. Nós estamos aqui para isso, é para nos fortalecer, é para estar juntas, porque a gente, mulher, é que tá aqui, ó, no seguro, Cuida. na sobrevivência. Aqui, a gente não se abandona e não se aparta. Nosso lugar é esse. E juntas são mais Também fortes, né? quero também quero agradecer. Obrigada por aceitarem o convite. E o objetivo do Ecos, a missão, né? É com essas informações de solidariedade e que é possível, ainda que a gente continue juntas e com o mesmo objetivo, é possível ajudar. Gratidão. Oh, gratidão. Sempre lindo.